Tá tudo calmo na igreja, não tem confusão, não tem problema sério, não tem discussão. Os irmãos estão vivendo em união, está todo mundo alegre na congregação. Mas quando o pastor nota alguma coisa, e então usa o cajado que está na sua mão. É aí que a coisa pega, porque quando o pastor bate, meu irmão, o bode berra, o bode berra, o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, o bode berra, o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. Ele se acha intocável porque tem o disco grandão, mas aqui nessa igreja o pastor não passa a mão, porque quando o crente erra, o pastor desce o cajado, e é aí que o bode berra, o bode berra, o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, o bode berra, o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. Na igreja ele é o tal, sua família é santa, não se pode nem falar porque o bode se levanta querendo a sua carta e sai berrando que aqui não vai ficar. O pastor é inteligente, não está se preocupando, ele sabe muito bem que quem é bode sai berrando. É um grande conhecedor, desceu o cajado e o bode se manifestou. E o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. E o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. E o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. E o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. 9h58. A partir de agora, estaremos transmitindo uma pregação da Palavra de Deus. Todos os dias, às 10 horas da manhã, você ouve aqui mensagem que edifica a sua vida, do coração de Deus para o seu coração. As portas estão abertas, vou buscar o meu povo. Para perto de mim, onde a alegria não tem fim. Glória a Deus! Aleluia! Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz, dá um glória. Vamos cumprimentar os ouvintes, irmão. Diga assim: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, essa vitória é minha, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Os visitantes, sois bem-vindos em nome. Essa igreja ama. Volte sempre. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meio enfermo. Quem orou por mim, levanta a mão. Olha aí. Irmãos ouvintes, quem orou por mim, dá uma glória a Deus aí em casa, onde está me ouvindo. Eu tive uma visita essa noite e eu vou gravar mais tarde. Essa semana vocês vão saber o que aconteceu essa madrugada aqui. Foi vitória, foi bênção. Vou estar gravando hoje ainda. E acho que amanhã ou depois da manhã já está postando no nome de Jesus, amém? Agradeço a oração de todos vocês. E Deus sapecou a dengue. Quer dizer, ele disse que eu estava com dengue, né? Estão falando que era agora no Goiás, dengue na época dessa, fogo para todo lado, fumaça, né? Uai, o irmão tá aí, não tinha visto o irmão lá não? Vai, Senhor, irmão.
Por que será que eles falam que ele é o pai do Lucas, irmão? Alguém sabe por quê? É nosso irmão. É verdade. É um mistério, né? É um mistério. E eu não tinha visto ele não. O Beto ali, mais o irmão Maurizão tampou o homem. Agora que eu fui ver, tá vendo? É, irmãos. Tá bem que os irmãos afastam um pouquinho. Então, irmãos, eu vou estar gravando mais tarde aí. Acho que amanhã o Mongolete está postando. Amém, igreja? Foi bênção. Foi a visita mais especial que eu podia receber essa madrugada. Amém? Mas eu quero falar hoje, desde a semana passada que eu estava analisando essa palavra, vamos falar sobre os filhos de Eli. Pega a tua Bíblia no livro de 1 Samuel 2, versículo 12. 1 Samuel 2, versos 12, está escrito aqui o título: Os crimes dos filhos de Eli. Nossa irmã Adriana vai ler para ficar bonitinho. Palmas e glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Aleluia. Eu gosto de repetir muitas vezes, né? O lugar aonde vai ser lido, porque tenho visto, às vezes o pregador vem, fala uma única vez ou duas e muitas pessoas ficam perdidas, um olhando para a cara do outro sem saber onde está sendo lido, né? Então eu gosto de repetir bastante vezes para ninguém ficar perdido. O livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Podemos ler de glória a Deus, igreja. Alguém da procura, diga: espere por mim. Louvado seja Deus. Diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com o garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe fazia: Não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Fala assim comigo: Jesus, que goteja como chuva tua doutrina em mim, assenta e glorifica a Deus. Glória a Deus. Olha, irmãos, hoje nós vamos falar dos filhos de Eli. E antes de falar, vamos falar sobre o pai, Eli. Deus abençoa aí, Deus abençoa a ovelha aprovada aí, mais uma ovelha aprovada por Deus aí. Amém? Irmãos, Eli era o líder religioso de Israel naquela época. Nessa época não existia rei em Israel. Em todas as nações tinha rei, mas Israel não tinha. Era um líder religioso
que também governava todo Israel. Então ele estava ali, julgava as causas, colocava a lei de Deus em vigor, fazia tudo isso. Mas o tempo foi passando e Eli teve filhos. E ele era sim um bom governador, um governante, um líder. Era um bom líder sim, religioso, militar, seja lá o que for, ele era bom. Mas o tempo foi passando e Deus deu a ele filhos, varões, homens. E acontece que o coração de Eli amou mais os filhos do que a Deus. Quem entendeu diz amém. Por quê? Porque em Israel tinha disciplina. Se um filho não obedecesse o pai, ele tinha que apanhar, ser açoitado e às vezes até morto, porque era lei. Então Eli começou a amar mais seus filhos do que o próprio Deus. Quem entendeu, dá glória a Jesus aí. Aconteceu que os seus filhos aprontavam e não eram corrigidos. Ele passava a mão. Aconteceu que seus filhos respondiam a ele e ele não fazia nada. Os filhos de Eli sempre estavam certos para ele. Então era um tremendo escândalo em Israel. Nossa, os filhos do nosso líder são tudo filhos de Belial, quer dizer, filhos do diabo. Existia um certo local, como eu disse, lugar santíssimo, que só podia ir o sumo sacerdote ou um grande homem de Deus que ficava ali. E aqueles animais que eram sacrificados, às vezes eram preparados para alimentar somente o sacerdote, outro não podia pegar. E os filhos de Eli comiam tudo, ainda ameaçava, mais ou menos assim: meu pai é pastor, se você não me dá, Maurizão, essa gordurinha mais gostosa, eu vou contar para ele, ele vai disciplinar você. Quem entendeu diz amém. Eles aproveitavam porque o pai deles era um líder e era um bananão. Já ouviu falar do pai banana? Tem pai aqui que é grande, né? Se fosse uma banana, era muita banana. Tem outros que era pouca banana, mas era um bananão. Se você não me der, ele ia ser uma bananona, né? Ia ser um caixa inteiro, né? Aí o que acontece? Eles diziam para os sacerdotes: se você não me der a melhor gordura, a melhor carne aí, que eles não podiam comer, preste atenção, só o sacerdote podia comer daqueles ali, eu vou tomar força, nós vamos descer a borracha no seis e vamos tomar. Que meu pai manda em tudo Israel. Quem entendeu diz amém. E então, irmãos, eles faziam tudo que o seu coração mandava e ninguém podia fazer nada com os filhos de Eli. É como se fosse um filho do presidente hoje. É como se fosse um filho de um grande militar hoje na terra, de um soldado, de um coronel, algo assim. De um juiz, já viu? Tem filho de juiz que pinta e borda por aí, né? Ah, é filho do juiz, não pode fazer nada, mas Deus pode. Quando Deus analisou o coração de Eli e viu que para ele não tinha jeito, aliás, antes de Deus fazer o que ele fez, punir Eli, primeiro ele usou muitas pessoas para divertir ele, né? O próprio Samuel foi um desses. Quantos homens e mulheres advertiram ele: olha, seus filhos são rebeldes, Deus manda você açoitar seus filhos, manda você castigar seus filhos. Mas ele, com coração mole, não fazia isso. Olha, irmãos, eu sei que mãe, que pai ama seus filhos, mas nós temos que amar primeiro a Deus acima de todas as coisas. Eu bati palma e dá glória a Deus. O povo rebelde era o filho de Eli. Então Deus olha de cima e escolhe um novo lugar para assumir, uma nova pessoa para assumir o lugar de Eli: Samuel. Por que Deus fez isso? Porque ele olhou para o coração de Eli e falou: não, esse aí ama mais os filhos do que a mim. Será que tem pessoas aqui igual a Eli, que ama mais seus filhos do que a Deus? Às vezes seu filho erra, aí sempre tem um negócio: não, mas não é assim não, meu filho, minha filha mudou nada, só está a capa de crente.
Mudou não. Não mudou nada não. Vocês acham que os pais têm que mudar pelos filhos ou os filhos têm que mudar para enquadrar na casa dos pais? Tem que ser assim. Tem pessoas aqui em nosso meio que infelizmente estão amando mais os filhos do que a Deus, e isso vai ficar ruim para você. Chegou o tempo de Deus cobrar a Eli sobre a sua rebeldia de passar a mão nos teus filhos. Vai chegar para ti também, se você não se consertar. Tem gente que abre mão de tanta coisa por causa dos filhos. Eu conheci um casal de cristão da IPDA que abriu mão. Aqui em casa tem televisão porque meu filho cresceu e ele quer. Ué, são um casal de banana, um bananão, uma bananinha. Como assim? Eu falei para ele, mas na época o cidadão era até meu pastor. Disse, pastor, o que é isso? Não, meu filho cresceu e quer uma televisão, né? Não tem nada não. Crente lá sou eu, é mulher, ele não é. Mas a casa de quem, pastor? É nossa, mas você sabe como é que é dos meus filhos também. Irmão, o negócio lá não tá bom, porque eles amaram mais ao filho do que a Deus. E o que acontece? Eli fez isso e foi advertido, mas quando Samuel cresceu e foi preparado, estava pronto para assumir o posto ali, no lugar de Eli, então Eli, toda a tua família foi exterminada. Até a criança que estava no ventre, o neto de Eli, também foi exterminado. Porque Deus tinha prometido fazer de Eli, olha, eu prometi fazer de você uma grande descendência, mas eu não farei mais. Tem gente que fala assim, quem tem promessa de Deus não morre. Peraí, irmão, peraí, o que aconteceu com Eli? Há um negocinho errado aí. Quem tem promessa de Deus e obedece a essa doutrina, não vai morrer antes de se cumprir. Essa é bem a verdade. Quem bate palma na glória a Deus? Irmão, morreu os filhos de Eli. Morreu toda a família. Eli caiu da cadeira, morreu destroncado, igual galinha quando quebra o pescoço. Ô Eli, eu sou o Senhor, eu disse que faria de você uma grande nação, faria isso e aquilo, mas eu, Deus, não farei mais. Morreu. Irmãos, tem hora que eu fico envergonhado com alguns cristãos que deixam seus filhos fazer o que quiser. E quando você descobre alguma coisa do filho, vai chamar a atenção. Não, meu filho disse que não. Minha filha disse que não. Estão mentindo com o meu nome. Fala até aquele biquinho, né? Ô irmãos, eu estou vendo cada coisa. Tantas pessoas que vão perder a salvação por causa disso. É a mesma coisa de você pegar teu filho aprontando, dar uma surra, passa meia hora, você está lá, ô tadinho, passando a mão. Adiantou o quê? Os pais fazendo isso, passando a mão nos filhos, são mais rebeldes do que os tais. Estão sendo como Eli. Um dia uma pessoa falou algo para mim. Ah, mas fulano, seu filho aí não faz a obra. Por quê? Porque o dia que você vê meu filho no altar pregando ou cantando, louvando a Deus, é porque eles estão aptos a fazer tal coisa. Se não tiver apto, eu não permito que faça, porque eu não sou como Eli. Amém, igreja? Digo para vocês, não sou como Eli. Não adianta não. A igreja, irmão, ela não pode ser feita por parentesco, por amizade, mas ela é feita pela sã doutrina e a palavra de Deus enquadrando em nossas vidas. Quantos estão passando a mão nos teus filhos? Às vezes você viu, você tem prova, você chama uma mãe, chama um pai e fala, olha, seu filho, sua filha aprontou. E disse, não, olha, eu tenho testemunha, mas ele falou que não. Irmão, eu estou dizendo que eu tenho testemunhas. Ou às vezes eu próprio vejo, eu vejo assim, falando alguma palavra imprópria, aí eu chamo a mãe e digo, olha, seu filho está falando isso. Ah, mas é mentira, porque eu conversei com ele. Olha, eu estou falando que eu vi. Mesmo assim, irmão, o que deveria fazer, né? Deveria chegar em casa, o pastor é um homem de Deus, o irmão Hélio é um homem de Deus, o irmão Brunão é um homem de Deus. Se eles estão falando que viu, é porque viu. Ah, mas é mentira, você vai apanhar, primeiro, porque você mentiu, e segundo, porque você está pondo o meu superior como mentiroso. Peia no bichinho. É peia.
Pastor, em que idade eu devo parar de bater em seu filho? O dia que ele parar de dar trabalho, você para de bater. Porque a Bíblia diz, não cesseis a vara que corrige teu filho. Então, irmão, tem que ter disciplina na casa. Enquanto o teu filho estiver na tua casa, ele vai ter que seguir a doutrina da casa, ou seja, a doutrina dos pais. O dia que ele não quiser obedecer, passarinho quando cria asa e pena ele voa. É assim que tem que ser, irmão. Tem que ter ordem na sua casa. Tem que ter decência, tem que ter disciplina. Imagina o Brunão. Quantos metros tem seu pai, meu filho? Diga. Seu pai é grande? Mais baixinho que você? O tamanho do Maurício, então é baixinho. Baixinho. Um homem de 2 metros de altura e um de 1,70 m, mais ou menos, sei lá. Imagina um homem desse apanhando do pai dele, aprontando e o pai dele pegando ele e batendo. Tá certo o pai dele, igreja? Tá certo. Como eu gostaria de ser pai de alguns aqui. Tem uns aqui que eu gostaria de ser pai. O Gabriel mesmo, se eu fosse pai dele 1 hora, é bom demais. É, pena, né? Só 1 hora que eu queria, 1 hora. É. O Luquinhas eu queria ser pai dele só meia hora, ia resolver o problema. Ia ficar na salmoura depois de uma surra. Ia ser bom demais, né, irmãos? Mas o pai tem direito de bater no filho se ele estiver dando trabalho, sim. Não tem jeito, igreja. Essa é bem a verdade. Agora tem filho que está grande, mas está debaixo do teto da mãe, a filha, filho. Ah, eu não posso bater no meu filho porque ele é de maior. Ou aí que é mais gostoso. Aí que é melhor. É, irmãos. Não deixe os filhos mandar na tua casa, não. Não seja como ele, não. Tira esse espírito de ali da sua vida. Tira esse negócio do seu caminho. Tira isso, irmão. Não quer obedecer, irmão? Então está na hora de começar a trabalhar e pagar a própria conta. Pagar o aluguel e sumir. Essa é a verdade, não adianta. Eli passou a mão demais. Eli se fez de cego demais. Tem mãe e tem pai que é cego. Todo mundo erra, menos os seus filhos. Eles não erram. Um dia eu fui chamado na escola. Um dos meus filhos estava dando problema. Aí eu disse para a mulher, mas ele está me contando uma história aqui. Aí, essa história dele aqui é até comovente. O que a senhora me diz da história deles, desse cidadão? Ela disse assim, olha, aí tem coisa. Porque pessoas viram, e estão falando que viram. Isso aí é o seguinte, ele está mentindo. E foi ver a mentira mesmo. Mas tem pai e tem mãe que pula dessa altura. Meu filho não mente. Tem um pessoal aí que eu esqueci, um psicólogo de criança, eu acho que é isso que chama, né? Que fala criança não mente. Quando fala é a pura verdade. E eu também falei a verdade quando eu peguei o bolo de cenoura, igreja. Eu chorava. Eu dramatizava. Mas tinha pegado o bolo. Para com esse negócio que criança não mente. A criança não mente quando ela converteu o evangelho. Existe criança que converte? Sim, Samuel era uma criança e ele se converteu realmente. O nascimento de Samuel, desde antes de nascer, aliás, foi sobrenatural. Deus tratou com ele do ventre da mãe dele e já preparou ele para ser uma criança e um homem diferente. Tem criança, eu conheci criança que converteu, que realmente eram de Deus. Se é que, não sei se o que aconteceu com eles, isso é possível. Mas uma criança que ele não se converteu, irmão, a gente percebe. Pela conversa, pelo jeito de agir, é ou não é? O jeito de agir você conhece. Converteu nada, só está a capa de crente. E aqui está cheio de filhos de Eli no meio de nós, que cometem crimes contra o próprio Deus. Eu sei que às vezes é difícil você ouvir, seu filho fez aquilo. Tem pai aqui, tem mãe que está cansado de vir falar, mas de novo, estão perseguindo o meu filho. Não, seu filho que está escandalizando o evangelho. Tem bate palma na glória a Deus. Amém, igreja? Olha o fim de Eli, irmãos. Então para com esse negócio de passar a mão. Meu filho não mente. Meu filho não fez isso.
Meu filho não, isso aí ele não faz. Aí você vai perguntar, ele faz aquela carinha de anjo, né? Eu não fiz isso não, papai. Estão mentindo com meu nome. Oh, Jesus. Tanta coisa, né? Se o pai for cristão, ele vai agir com a razão. O crente, ele age na razão. É meu filho, é difícil, mas ele age com a razão. Você não pode agir como Eli, não. Tira esse espírito de Eli da tua vida. Começa a disciplinar teu filho hoje e termina amanhã disciplinando. E quando ele está correto, aí você sim pode fazer alguma coisa, agradar alguma coisa, porque está te dando gosto. Mas tem mãe, tem pai que quanto mais seu filho dá trabalho, mais ele passa a mão. Um dia minha esposa disse assim, o meu filho mais velho, e eu vou falar umas verdades para esse cidadão. E ela falou assim, você não tem medo dele não? Eu falei, medo por quê? Eu falei, não, porque já está grande, 22 anos, né? Eu falei, oxe, caminhar para cima de mim, eu sou mais eu com a mão amarrada para trás. Deixa vir. Porque se for carne eu resolvo, se for demônio, Jesus congela ele, eu chego a borracha. Aí chamei esse cidadão aqui, dentro da igreja, falei, vem cá, meu cidadão, você está aprontando assim? Quando ele começou a ficar nervoso, eu dei um grito, ele quietou. Essa é a autoridade que o pai tem com o filho. É assim que tem que ser. Ah, mas está grande, você não tem medo não. Tem medo de quê? Eu temo a Deus. Vamos temer a Deus. Se o filho ele for rebelde, a sua vida vai ser encostada na terra, é o que diz o Evangelho. Se o filho honrar o pai, ele vai viver mais nessa terra, é o que diz o Evangelho. Então para com esse negócio de estar passando a mão, de estar alisando que seu filho, sua filha é vítima em tudo. Para com esse negócio, esse vitimismo, de estar tentando esconder com a mão com a outra o pecado do teu filho, vai condenar também a tua alma, porque você sabe, finge de cega, e você deixa ele tocar nas coisas de Deus indignamente, como foram os filhos de Eli. E bate palma e dá glória a Deus. As coisas de Deus é santa. Vou deixar minha filha louvar porque eu acho bonitinho. Não, tem que louvar porque realmente é temente e tem o Espírito de Deus. Realmente obedece a doutrina. Ninguém sabe mais do que seus filhos, do que os próprios pais. Dentro da casa você vê tudo. Você vê tudo. É ou não é? Então você sabe se seus filhos estão aptos ou não. Você sabe se seu filho está apto a ter uma moto, a ter um carro. Você sabe se o seu filho realmente é uma pessoa que não fuma o baseado do capeta. Você sabe. Não adianta fingir de cego não. Você sabe realmente quem ele é. Claro que nós vamos orar e jejuar pelos nossos filhos, seja lá o que eles for. Mas eles fazem a obra de Deus? Não. Só se realmente se converteu ao Evangelho. Só se realmente eles têm vida com Deus. E para que esse negócio de fingir que não está vendo o óbvio, para de fingir que você não está vendo quem realmente eles são. Oh, meu filho, minha filha é uma bênção, uma crente, louva que nem um canarinho. Será que ela não pia igual um pardal, não? Será que não está piando igual um pardal? Não já viu o pardal cantar? Ele pia, né? Hã? Viu? Ele pia. Então, irmão, para com esse negócio. Aí quando você vê que está o filho do irmão fulano, não está apto a nada, aí você olha assim e fala, eu não quero dar oportunidade para esse irmão aí não, vai vir alguma bomba vai estourar. Aí de repente o pai e a mãe dizem assim, estão perseguindo meu filho, estão perseguindo, não quer deixar minha filha pregar, louvar a Deus, fazer parte do grupo. Irmãos, para de ser cego. Pode um cego guiar outro cego? Não irão os dois cair no buraco? Vamos expulsar esse espírito de Eli de dentro da igreja, de dentro da tua casa. Você sabe que o teu filho é perturbado, você sabe que tua filha é uma perturbada, você sabe disso. Quando você ouvir falar assim, eu tenho minhas duas filhas que estão na igreja, graças a Deus, mas quando eu vejo falar assim, a Ana fez tal coisa, opa, é bem a cara dela mesmo, vou investigar. Isso é a cara da Aninha. A Aninha comeu o chocolate, sumiu o chocolate. Esse dia fizeram uma bagunça na cozinha lá,
e apareceu uma vasilhinha com... fritaram um ovo e deixaram uma lambança. Aí a Adriana, quem fez isso? Eu falei, foi a Ana. Eu já sei que foi a Aninha. Eu conheço. A lambança e gosta de um ovo frito. Falei, não precisa nem investigar não precisa nem chamar. Isso aí é a cara da Ana. Com certeza foi ela que fez isso aí. Então os pais conhecem teus filhos. Não conhece não? Você sabe. O seu Olímpio conhece a filha dele. Conhece, seu Olímpio? Como é que ela chama mesmo? Então você conhece mesmo. É verdade. Conhece. Sabe? E outra coisa, irmão, se suas filhas, seus filhos estão aptos a louvar, não impeça as crianças virem até Jesus, não. Deixa louvar. Alguma coisa ou outra, irmã, de criança. A irmã Ana e a irmã Adriana, eu acho que todo dia dão uma discutida as duas, mas de noite estão coladinhas. Eu já ameacei separar de quarto, mas de noite estão coladinhas, juntinhas. É coisa de criança, é coisa de irmãos, é ou não é? Vai deixar de louvar por causa disso? Não. É coisa pequena. Criança é criança, irmão. Mas para fazer a obra de Deus tem que estar na sã doutrina. Para um pouquinho e pensa, será que você não está passando a mão demais, não? Será que Deus hoje não está me usando para te cobrar? Que você está passando a mão no teu filho igual Eli? Isso é perigoso. Olha o que aconteceu com Eli, foi exterminado toda a tua família. Quem exterminou? Deus. Acabou com toda a sua descendência. Olha Eli, eu falei que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo, mas na verdade não faço mais. Se eu deixasse os meus filhos e filhas fazendo a obra aqui de qualquer jeito, Deus ia falar comigo, ô meu servo Eduardo, seu bananão. Podia chamar de bananão. Eu ia fazer isso através de você, mas não faço nada, porque você é um pai muito abestado, ruim. Eu me lembro quando a Adriana era pequenininha, ela aprontava uns 4 anos, 5 anos, e eu pegava o cinto, e a minha esposa dizia, não vai bater nela mesmo? Eu digo, vou, porque ela aprontou, tem que apanhar. Ela parava assim, tirava o biquinho, jogava um beijo. Ou golpe baixo, né? Jogava outro beijo, acho que não era bico, não era mamadeira, né? O suco, jogava um beijo, outro beijo. Aí eu dizia, nossa, tão bonitinho, o coração chega a partir, né? Eu dizia, mas eu também era o filho mais bonito de meu pai e apanhava, tu vai apanhar, tome peia. Porque eu sei, irmão, que não adianta, quando o filho apronta, tem que ter disciplina. É ou não é, igreja? Tem que ter disciplina, não adianta o filho ser bonitinho igual eu era, não. Tem que ter disciplina, irmão, porque o pai que corrige teu filho, irmão, ele livra a alma dele do inferno. Pastor, mas minha filha, meu filho está grande, está grandão, já tem 20 anos, tem 40 anos. Te respondeu? Peia nele. Peia. Ensina a te respeitar, igreja. Seu filho tem que te respeitar, sim. E os pais têm que respeitar os filhos dentro da razão que eles têm, na razão deles. Amém? Fala comigo, Jesus, joga por terra esse espírito de Eli do meu caminho. Bate palma e dá glória a Deus. Glória a Deus. Além dos filhos de Eli, existiam umas irmãzinhas por nome as filhas de Sião. Quem já ouviu diz amém. Daqui a pouco o irmão vai trazer o refrigerante. Vem bater palma da glória a Deus. As filhas de Sião. A Bíblia diz que as filhas de Sião, irmãos, ela andava com o pescoço erguido, assim, né? Todo erguidão, um cinto assim amarrado no meio e cascavelando sobre a igreja, fazendo com os seus pés um barulho como cascavel. Primeiro que isso aí é o salto, né, irmãos? Andava de salto na igreja, de pescoço erguido, para seduzir os homens. Quem entendeu diz amém. Tem pai, tem mãe que tem suas filhas na igreja e finge que não vê, que elas querem chamar a atenção para si. Quem entendeu diz amém. Coloca ali uma roupinha coladinha,
né? Uma roupinha coladinha, começa a andar se requebrando para lá e para cá, na igreja. Mas quando o pai é doutrinado e ele percebe esse tipo de coisa, ele chama a filha e diz: você está andando como uma filha de Sião. Você está andando em rebelião contra Deus. Mas tem gente que não faz isso não. Ai, minha filha está tão bonitinha com a roupa coladinha. Irmão, a doutrina é para todos. Eu sei que é um período difícil, a adolescência, não é? Mas você não pode ser conivente com o erro, não. Não pode. Se não quiser te obedecer, você simplesmente diz: pois é, aqui tem regra e na igreja também. Você não louva mais a partir de hoje, enquanto não se converter a Jesus Cristo. Tem que ser assim, igreja. Ah, mas meu filho, eu tenho medo de eu chamar a atenção do meu filho e ele sair da igreja. Irmã, já está fora tem tempo. E também tem irmãos que não chamam a atenção da esposa, e tem esposa que não chama a atenção do marido. Sabia disso? Ah, se sair da igreja é pior. Irmão, não seja conivente com o pecado de ninguém, não. As coisas de Deus são santas, e só aquele que santifica pode fazer. Vamos parar com esse negócio. Vamos parar com esse negócio de estar passando a mão no erro. Eu tenho medo que se a minha esposa sai da igreja, ai, vai ficar pior, ela vai me esmurrar de novo. Bananão. Para com esse negócio. Ah, mas era tão ruim, agora minha esposa, meu filho converteu. Converteu mesmo? Será que converteu? Será que o velho homem, a velha mulher morreu? Morreu nada, está lá. Por dentro parece um crente, mas por dentro é um lobo. É uma pessoa que não está apta a fazer as coisas de Deus. Toma como exemplo as filhas de Sião, toma como exemplo os filhos de Eli, toma como exemplo a muitos na Bíblia. Então você tem sim que orar pelos teus filhos, pela tua esposa, pelos teus pais, mas as coisas de Deus são santas e não é qualquer um que pode fazer não. Bate palma e dá glória a Deus. Eu tenho um parente, esse parente não é crente, mas é desviado. E aí ele ensinou a filha dele xingar. Quando estava aquele grupo de pessoas, ela dizia um palavrão. Aí eu disse para ele: rapaz, esse negócio não vai prestar não. Ela dizia uma palavra muito feia, não vou dizer aqui não estamos ao vivo. Aí ela estava a roda de pessoas conversando, ela chegava e dizia esse palavrão: vai lá e fala. Chamava os cabas de manto rosa, quem entendeu diz amém. Ia lá e falava assim, né? E aí, manto rosa, um exemplo aqui, né? E aí, estava conversando com os irmãos, não sei se os irmãos lembram disso, tem tempo já. Ela chegava e ele vai lá e xinga os irmãos. Ele falava: ah, manto rosa. Aí eu, moça, a menina vai passar uma vergonha em você um dia. Aí quando foi um dia ele chegou: o quê, pastor? Você tem uma boca? Eu disse: o que é, moço? Estava conversando com meu sogro, sogra, cunhado. A minha menina chegou e era pequenininha e disse: e aí, cambada de manto rosa? E eu disse: e agora? Ele disse assim: já briguei com ela, não quero saber mais dessa conversa. Irmãos, tem gente que acha bonitinho você ver seus filhos xingando, palavrãozinho, né? Acha bonitinho ver seu filho se requebrando, né? Mas isso vai ter consequência grave. É de pequenininho que você ensina como deve ser grande quando chegar. Amém? Ensina agora, ensina. Não passa a mão não acha bonitinho não. Falar um palavrão não acha bonito não, irmão, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Então eu quero que você guarde essa palavra. E se nós seguimos a doutrina, nossos filhos devem seguir também. Mas meu filho é grande, meu filho não quer ser crente. Põe ordem na sua casa. 10h35. A nova rádio da web está bombando. Acesse o nosso site www.radiodeus.com.br
Rádio Pentecostal Filho de Deus.com.br. Acesse e fique à vontade. Uma rádio a serviço de Deus. Para você com orações e programações. Rádio na web é Rádio Pentecostal do Filho de Deus. A sua rádio da web. Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Sob a direção do irmão Adriel Andreassa. IPFD sempre avançando para ficar mais perto de você.